Você já foi à Bahia? Então vá. Vou lhe dar um único motivo para você ir à Bahia. Conhecer a Casa do Rio Vermelho, a casa que hoje é o Museu Jorge Amado e Zélia Gattai. Essas duas figuras importantes da cultura brasileira e mundial me chamaram a atenção, principalmente pelo fato de serem duas figuras extremamente agregadoras que incluíram uma diversidade de posições religiosas, políticas e culturais ao longo de toda a sua trajetória de vida. E hoje, após o seu falecimento, continuam a inspirar aqueles que acreditam na diversidade, na multiplicidade cultural e nas várias formas de conhecimento. Um outro casal que esteve por lá é Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Então vejam que a capacidade de trazerem para a Bahia, trazerem para o Brasil figuras de relevância de vários campos da filosofia, da ciência, das artes e das várias religiões é um grande marco da riqueza deste país. Um outro aspecto que me chamou a atenção, a presença de duas figuras do artesanato de Taubaté. A famosa figura do pavão e a figura da chuva de galinhas das nossas artesãs aqui da Imaculada. Um outro aspecto também ainda da cultura de Taubaté é uma carta enviada por Monteiro Lobato para Jorge Amado em 1936, comentando o livro Mar Morto. Lá, Monteiro Lobato se diz encantado com a criatividade daquele jovem de 23 anos, que aos 22 anos publicara Jubiabá, que para Monteiro Lobato era uma grande obra de literatura e ficou muito impressionado como Jorge Amado, um ano depois, consegue superar-se com a publicação da obra Mar Morto. Então, é diante dessas inspirações e dessas figuras que simbolizam fés e religiões de várias partes, vários continentes do nosso planeta, que eu aproveito para falar sobre uma grande questão, não é? A questão do valor do conhecimento nas suas múltiplas perspectivas. Por quê? Porque há aqueles que estão muito presos a um sistema de conhecimento e advogam que só esse sistema tem valor, só esse sistema é importante. Por exemplo, dentro da ciência, há uma crença de que só tem valor aquilo que é testado e aprovado pelo método científico. E tanto isso é verdade que muitas vezes os conhecimentos seculares ou milenares, como, por exemplo, a acupuntura, são desvalorizados por estas posições. Falo especificamente de uma microbiologista que ficou muito conhecida durante a pandemia por defender justamente a importância de posturas científicas no combate à pandemia, que dizia da importância das vacinas, no que nós concordamos totalmente. Agora, ela talvez comparca os conhecimentos sobre psicanálise e outras formas de conhecimento estabelecidas dentro da cultura e que movimento e transforma a cultura no sentido de ampliação de perspectivas epistemológicas do que vem a ser as bases consistentes da produção de saberes, ela acaba por colocar a psicanálise no rol de crendices e bobagens. Ora, é lamentável, não é, que uma pessoa que tem uma formação científica não entenda que a base da ciência é justamente avançar na busca do desconhecido, avançar na busca dos mistérios, avançar na busca de observações, não apenas do que é evidente, porque a evidência científica só foi possível desenvolver a ciência
quando aquilo que não era evidente vai se tornando evidente. Então, o conceito de ciência baseada em evidência, quer dizer, quem é o juiz dessa evidência? A psicanálise trata com coisas muito evidentes para quem está disposto para aproximar-se de si e aproximar-se do outro e fazer observações muito mais refinadas, muito mais descontaminadas de uma perspectiva autoritária ou de uma perspectiva de fanatização. A psicanálise é uma forma de conhecimento e é uma forma de ciência que integra múltiplos saberes, desde os conhecimentos mais básicos sobre o desenvolvimento embriológico humano, até conhecimentos pautados pela linguística, pela mitologia, pelas várias filosofias. Então, na verdade, a psicanálise é uma linguagem sofisticada a respeito desse grande mistério que é a vida humana. O que é a vida humana? De onde nós partimos, onde nós estamos hoje, o quanto nós conseguimos administrar a nossa ignorância, o nosso desconhecimento, sem nos colocarmos numa posição de alienação. Eu entendo que a fé, por exemplo, é um instrumento importante, independentemente de qualquer religião, ela é um instrumento importante para enfrentarmos as nossas limitações, a nossa finitude diante do infinito desconhecido que nos habita. Então é dentro dessa possibilidade que tanto a arte como a fé estão no campo científico, não estão explicitamente no campo científico, mas fazem parte da capacidade de tolerar dificuldades, de tolerar o não saber, que é próprio de um verdadeiro pesquisador ou de uma pessoa que se coloca em autoanálise, que se coloca em autoobservação e que se dispõe a enfrentar a sua originalidade, a sua autenticidade, muito além de qualquer generalização. Então faço aqui o meu comentário a respeito de como a Bahia pode ser uma fonte de inspiração para agregarmos conhecimentos, agregarmos afetos e incluirmos uma diversidade de culturas, apesar da tendência permanente da exclusão de um saber em relação a um outro saber. É isso. Então, viva a Bahia, vivam todos os orixás, todos os santos, todos os espíritos que ajudam a desbravar estes mistérios e esse eterno desconhecido dentro do conhecido que está em nós. Um grande abraço a todos, toquem o sino, façam comentários e o seu canal Saúde Mental e Afetos saúda todas as crenças, todas as bobagens, porque é importante saber que as bobagens sempre têm um belo sentido. Um grande abraço a todos.